preparada aí que você vai pregar daqui 2 semanas. Eu amei, daqui 2 semanas, 15 dias, que legal. E Deus colocou algo muito forte no meu espírito. E eu falei, vou ministrar sobre isso. E aí, segunda-feira, lá no GPL, falei, eu vou dar o spoiler da minha pregação, mas não pensei que ia ser essa quinta, né? Mas amém, glória a Deus. E aí, nós falamos sobre Ruth. E aí, eu fiz uma pergunta para o pessoal do GPL, assim. Como a sua família te enxerga? Quem você é na sua casa? Como a sua família te vê? Vamos refletir? 30 segundos, meu Deus, como eu sou lá em casa. Uma coisa é como eu sou aqui na igreja. Tomo banho, fico cheiroso, me apronto, ponho minha melhor roupa para vir servir a Deus. Mas como eu sou lá no dia a dia? Mas não é isso que eu quero falar essa noite com meus amados irmãos. O Espírito Santo, terça-feira, ministrou algo muito lindo no meu espírito. Eu pôs um desenho para o Lucas, sobre Samuel. E eu estou lá fazendo um almoço e escutando o desenho passar. Falei, Deus, mas a palavra estava toda pronta, Espírito Santo. Eu ministrei até segunda. Espírito Santo, eu não tenho tempo, eu sou mãe. Ai, Deus, Espírito Santo, mas eu quero falar quinta-feira sobre Saul. Eu quero falar sobre a casa de Saul. E aí nós vamos ler lá em... Tá aí, vamos lá. 1 Samuel 14, 49. Diz assim. 1 Samuel 14, 49. Os filhos de Saul foram. Vamos, igreja, bem alto. Jonatas, Isvi, Malquissua. Ele também teve 2 filhas. O nome da filha mais velha era Merabe. E o da mais nova? Só esse versículo. Eu falei, Deus, como assim? Para estudar isso leva uns 15 dias ou mais. Misericórdia. E eu sou um pouquinho detalhista, perfeccionista. E para estudar uma palavra dessa envergadura, né, pastor? Meu mestre aqui, nosso pastor querido, não é um ancião, muito jovem. Pastor Ailson, muito jovem. Gente, pastor Ailson só tem 58, 56? 59 só, muito jovem. E aí, não, meu esposo fez 4. E aí, meus amados, o Espírito Santo ministrou muito. E vinha Jonatas, deixa aí, por gentileza, meus queridos. Jonatas, meu Deus, Jonatas. E vinha os filhos, e Deus falava, vai estudar sobre eles, vai estudar. E o tempinho que o Lucas dormia, eu ia lá estudar. Né, pastor Saulo? Não é fácil, né? Amamentar o irmão, o cristão evangélico, esses dias acordou 6 vezes na noite. Eu falei, Deus, que é isso, Senhor? Me ajuda. Mas amém. E aí Deus falou muito forte, porque a casa sem Deus, portas abertas para o abismo. Deus soou esse texto, essa frase no meu espírito. Eu falei, sim, é isso. E aí, antes da gente entrar, saber um pouquinho mais sobre a vida desses meninos, desses filhos de Saul, 3 homens, 2 mulheres, isso da esposa legítima, fora as concubinas, mas nós vamos tratar deles essa noite. Eu quero que nós começamos a entender um pouquinho da história de Saul. E aí, naquela época, o Senhor levantou o profeta Samuel. E todos sabem aqui que a mãe de Samuel orou muito para ter ele. Muito, muito. E ele foi um homem consagrado, separado, escolhido. Ela desmamou. Eu escutando o desenho lá do Lucas, achei tão engraçado. E ela desmamou o menino e levou para o profeta Eli. E eu falei, gente, como assim uma mãe dá seu filho, né? Para um profeta e ele seguir, mas ela consagrou ao Senhor. E aí, eu meditando naquilo, o profeta, homem de Deus, sensível, desde pequeno, sensível à voz de Deus. E aí, o profeta estava à frente do povo de Israel há muito tempo, governando,
dando as diretrizes conforme o Senhor havia falado ao espírito dele. Mas um certo dia, o povo começou a levantar e falar: profeta Samuel, nós não queremos mais a sua liderança, nós queremos um rei. Nós queremos um rei. E aí o povo exigiu um rei. E aí o profeta ficou entristecido, né? E algo que me chamou, ardeu o meu coração, que era para suceder o profeta Samuel, os 2 filhos dele. Os 2 filhos dele, Joel e Abias. Joel quer dizer: o Senhor é Deus. Meu pai é Deus. E estudando, eu fiquei tão assim... Sabe quando seu espírito fica angustiado? Porque os 2 filhos do profeta Samuel, eles se tornaram gananciosos e perverteram a justiça. Falei: Deus, como assim? Um homem tão justo, um homem tão reto, um homem que praticava e cumpria a sua palavra, um homem que em todos esses capítulos anteriores a gente vê o quanto ele era sensível à tua voz, e os seus filhos desviarem. Os seus filhos pegar o caminho do mal. E eu fui estudar nas literaturas, vendo outros textos. Senhor, por quê? Alguns historiadores dizem que o profeta, ele tinha que percorrer várias cidades para julgar, para orientar, para levar a mensagem do Senhor. E aí era onde não tinha o vínculo e o crescimento para fortalecer esses meninos. E aí o Espírito Santo soou no meu espírito: não adianta pôr o nome de Deus. Um chamava o Senhor é Deus e o outro meu pai é Deus. Se você não ensinar, não conduzir e tirar tempo, viver Deus dentro da sua casa e seus filhos ver esse viver. Não adianta você só vir num culto, se lá na sua casa você não vive o culto. Você não vive cultuar o seu Deus. Seu filho não vai entender quem é Deus. Seu filho vai pegar outro caminho. E aí o Espírito Santo falou muito ao meu espírito, e eu clamei a Deus: Deus, me ajuda a viver dentro da minha casa o que o Senhor fala na palavra. Para o Lucas entender, para o Lucas compreender, para o Lucas não desviar. Porque isso é muito triste. Era esses 2 homens que ia suceder Israel, que ia suceder os israelitas. Mas por atitudes negativas o povo não quis, e o povo escolheu um rei. E aí o povo escolheu um rei, e aí esse rei foi levantado, e o profeta Samuel foi muito claro para o povo. Falou assim: cuidado com a sua escolha. Cuidado com a sua escolha. É isso mesmo que vocês querem? Amém, glória a Deus. E o capítulo 8 de 1 Samuel 19 diz assim: todavia o povo recusou a ouvir Samuel e disse: não queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Olha lá, seremos como todas as outras nações. O nosso rei nos governará e sairá à nossa frente para combater nas nossas batalhas. Mas sabe quem combatia as batalhas contra todos os povos inimigos? Era o próprio Deus, através de Samuel. Era o próprio Deus que pelejava a favor dos israelitas, mas eles não entendiam a dimensão. Ei, irmãos, cuidado. O Senhor falou audivelmente ao meu espírito: cuidado, não queira igualar ao mundo, não queira igualar às outras nações, não queiram jovens, adolescentes que estão aí, igualar ao modismo, ao comportamento que está a cada dia mais depravado, mais devasso, mais absurdo. Não queira. Essa nação, esse povo nessa época quis igualar as outras nações. Nós não podemos igualar as outras nações. Não, nós não podemos igualar ao outro povo, ao povo lá de fora. Mas pastora, todo mundo faz, não é? Porque adolescente tem isso. De falar, todo mundo faz. Todo mundo está fazendo. O que tem? O que tem que nós vamos ver? A vida desses 5 filhos
do rei Saul. 5 vidas destruídas. Os 3 homens de Saul, os 3 filhos de Saul que nós lemos aqui, mortos em guerra. A filha mais velha, os 5 filhos delas, os 5 filhos da Merabe, mortos. E a Mical morreu estéril, sem filhos. Vidas despedaçadas, vidas totalmente acabadas por um pai que não ouviu e não obedeceu à voz de Deus. O tema agora que nós estamos ministrando para a igreja é sobre família. Amados do Senhor, sacerdotes, cuidado com a sua casa, cuidado para onde você está levando a sua casa, aquilo que você vê, aquilo que você fala, aquilo que você faz, vai reverberar na vida dos seus filhos, isso é fato. Isso vai gritar amanhã ou depois na vida dos seus filhos, não tem como. Muitas vezes Saul aqui, nós vamos continuar a leitura, desobedece o Espírito que é ministrado sobre ele, porque o Espírito de Deus foi ministrado por Saul, e ele desobedece. O profeta dá diretrizes para ele, e ele desobedece, caindo totalmente no erro. E aí eu e você, aparentemente cometemos erros, e ficamos, tá tudo bem, não aconteceu nada, eu estou viva, né? E aí vai passando. Amanhã ou depois a gente não sabe o que a gente está colhendo lá na frente. São as consequências daquelas atitudes que fazemos, no oculto muitas vezes, em desobediência muitas vezes, em desrespeitos aos nossos líderes. Sabia? Tem um livro que mexeu muito comigo, chama o Recompensa da Honra. Todos deveriam ler Recompensa da Honra. E porque líder, a gente deve honrar, e de coração. Quando a gente não honra o líder de coração, há um jugo muito grande sobre a nossa casa. Ei, você que está aqui, que não consegue, o que eu estou te falando é muito sério. Você que não consegue entender o que o pastor Luiz e a pastora Luciene pregam aqui, vai para outra igreja. O que eu estou te falando é sério. E se você não vive o que eles estão pregando e tendo discernimento espiritual, se você não concorda, vai para outra igreja, que a sua vida vai ser completamente destruída. Porque se você não consegue honrar a sua liderança, há um peso enorme sobre você. Nada flui, nada rompe, você fica andando em círculos. Você adoece, bate um carro, acontece algo, sabe, você anda na marcha lenta. Esse é o peso de não honrar um líder. É muito sério. É muito sério. E continuando, Samuel falou para todo Israel o peso que eles iriam colher por escolher um rei. Mas aí escolheu. Samuel obedeceu ao povo. Samuel escolheu, e aí levantou Saul. E aí quando Deus levanta uma pessoa, Deus escolhe, independente da situação, da cidade, do tamanho que você é. Saul era um homem muito alto, a palavra diz. E aí Deus organiza uma situação e destravia a jumenta do seu pai, que era de Quis, jumenta de Quis, pai de Saul. E aí extraviou a jumenta, e aí ele foi procurar a jumenta, e ele foi, através do seu servo, orientado a procurar o profeta. Ei, cuidado, quando uma coisa estiver assim meia confusa, oriente com Deus, vai no profeta. Vai em Deus, vai na palavra, busca a sua liderança, oriente com quem pode te dar o norte da parte de Deus. Amém? Oriente com quem pode te dar o norte da parte de Deus. Não faça nada por estouro, por impulso. Amém? E aí ele pediu orientação. E foi, e aí o profeta encontrou ele, a coisa mais linda que aí o profeta encontrou, falou algo para ele, lá no capítulo 9 de 1 Samuel 21, diz assim: Saul respondeu:
Acaso sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel? Isso é o espanto dele em ser convocado, em ser rei. Ei, eu e você temos que compreender que nós somos um povo eleito, nós somos os melhores dessa terra, nós já fomos escolhidos, amém? Nós não podemos acostumar, nós não podemos achar que nós somos mais um, eu sou a filha de Deus, você é o filho de Deus, eu tenho que ser o melhor dessa terra, porque o meu pai é o melhor, amém? Glória a Deus. E aí, Samuel fala, a minha tribo é a menor. A tribo de Benjamim era a tribo de guerreiros habilidosos. Fala na história, fala que os guerreiros eram canhotos e ambidestros. Guerreiros valentes que lutavam com as duas mãos. Guerreiros ousados. Ei! Deus já tinha colocado algo muito lindo, né, sobre essa tribo. Deus colocou na boca de Jacó, que ministrou algo profético sobre Benjamim, seu filho mais novo. Olha que coisa linda. Pais, não cansem de profetizar na vida dos seus filhos. Pode ser até velho. Os meninos são velhos, caem no dente, mas profetiza algo poderoso. Ei, o profeta o homem poderoso, o homem sensível à voz de Deus, Jacó profetizou para Benjamim, o mais novo dos 12. Falou assim: você será como um lobo, você comerá você comerá a sua carne, você esmagará. Você terá para repartir os seus despojos. Lá em Gênesis 49 fala o que Jacó liberou, a bênção que Jacó liberou sobre Benjamim. E eu e você temos que entender que nós já temos uma bênção da parte celestial, da parte de Deus. Nós já somos abençoados por Deus. Nós precisamos entender a dimensão dessa bênção e viver ela. Esses dias perguntei para a irmã, você está sumida? Nossa, lá em casa tá uma loucura. Está uma loucura e você some. Não, aí que você tem que mergulhar na presença do Pai. Para essa confusão, essa loucura sair. Amém? E aí, adiante, o Saul fala: acaso não sou eu, benjamita da menor tribo, e não é o meu clã mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que estás me dizendo tudo isso? Ei, aqui eu começo a entender o quanto o Saul tinha alguns complexos. Eu e você estamos aqui na casa do Senhor para ser libertos de traumas, libertos de complexos, libertos de questionamentos que não vêm da parte de Deus. Amém? Aqui, eu analisando Saul, ele tinha um complexo de inferioridade. Não pode uma coisa dessa. Deus já tinha dado a ele toda a legalidade, toda a autoridade do reinado. E ele questionando, lá na frente ele questiona de novo. E lá na frente ele esconde atrás das bagagens. Na hora que Samuel fala: levante o rei, ele escondeu atrás das bagagens. Olha que loucura, eu e você não podemos esconder atrás de ninguém e nem de nada. Ei, irmãos, presbítero Léo, quando você ministrou aquela oração aqui, Deus falou muito no meu espírito. Oração sobre finanças, né? O senhor ministrou, sua fase vai mudar nessa área. Ei, sabe por quê? Sabe quando ele ministrava? Deus colocou no meu espírito algo muito lindo. Quando você... Criança tem muito isso. Quando ela recebe um presente, ela chega salta de alegria, né? Sabe assim? De felicidade, de alegria. Quando alguém recebe, dá um presente para ela. É isso que eu e você temos que começar a entender de Deus. Ei, Deus quer expectativas nossas. Deus quer de nós alegria, gozo, satisfação. Ele fazia aquela oração, sabe quando assim você começa a rasgar o céu. Você rasgou o céu aqui para nós, mas você rasgou o céu para você. É isso, você está lá na sua empresa, você está lá no seu CLT, não importa seu regime. Você está lá, entra e declara: essa mesa
vai vir muitos clientes. Essa caneta eu vou assinar vários contratos. Começa a declarar algo. Começa igual ser criança. Alegrar com os presentinhos. Aí vem um presente grande. A criança, meu Deus! E chega a dar sabe, que quer desmaiar de tanta alegria. Eu lembro, eu tinha 7 anos. Isso eu nunca vou esquecer. Porque eu me converti, eu tinha 21 anos, eu me converti. Vai fazer 19 anos que eu me converti. E 10 anos de pastorado, né, meu bem? Pela graça de Deus. E aí, eu lembro com 7 anos de idade, eu tinha uma madrinha, porque minha família é toda católica. E aí minha madrinha, ela é muita artista, muito criativa. E aí ela levou uma caixa desse tamanho assim, de mais de 1 metro, toda embrulhada, com um laço enorme. E aí, nossa, eu antes de abrir a caixa, eu pulava. Eu, pai, será que é? Mãe, será que é? Quando eu abri o laço, eu olhei lá para o fundo da caixa. Tinha uma xicrinha. Só uma xicrinha com pires. Eu olhei lá para o fundo e comecei a chorar. Aí meu padrinho, né, na época, veio com outro presente muito bacana e veio e me entregou. Aí eu parei de chorar. Gente, nós temos que ser assim. Nós somos filhos do rei. Nós temos e comemos o melhor dessa terra. A palavra fala. Mas nós estamos cansados. Nós queremos viver igual Saul. Sabe, com aqueles complexos. Carregando aqueles complexos. Carregando aquelas inferioridades. Carregando aqueles traumas. Aquelas palavras que foram lançadas. Livra-se disso tudo hoje. Ei, não me pertence. Se seu pai lançou algo, sua mãe lançou algo, fala, a partir de hoje eu não aceito mais essas maldições. Declare sobre sua vida. A sua língua tem poder para mudar. A sua língua tem editos aí dentro. Do seu interior tem que fluir águas, rios de água viva. Então você pode com a sua boca declarar novos editos. Amém, glória a Deus. E aí adiante, Saul foi ungido com o rei. O Espírito do Senhor apossou dele. Mas aí Saul só fazia coisas erradas. A primeira conquista de Saul, ele chamou a responsabilidade para ele e falou, não, Saul, olha como que ele falou lá no 11, no finalzinho do 7 diz assim, isto é o que acontecerá aos bois de quem não segue Saul e Samuel. Ou seja, ele chamou o profeta para estar com ele. Até aí estava tudo bem. Mas aí depois que ele venceu, parece que, sabe aqueles complexos? Eu sou da área do direito. E aí toda pessoa do direito tem que ler um livro. E eu esqueci agora, não sei se é Karl Marx. Fala assim, você quer conhecer uma pessoa, dê dinheiro e poder. Maquiavel. Confundi tudo. Tem mais de, quantos anos? Vai fazer 16 anos que eu formei. Misericórdia. Quer conhecer uma pessoa, dá dinheiro e poder. E é a própria realidade. Consagrou ela ali a diácono, ela já até muda. Sabe? Amém. Não estou falando com ninguém aqui não. E aí os complexos de Saul eram muito. Ele só enxergava seus defeitos. Ele era um pouco sem motivação. As duas grandes conquistas contra os filisteus, sabe quem foi à frente? Foi Jonatas, o seu filho, não foi ele. E o mais louco do mundo, sabe o que ele fez? A primeira conquista de Jonatas, ele anunciou para todo Israel, eu que acabei com aqueles filisteus. E aí os filisteus ficaram tão irados que se levantaram contra eles com mais de 3.000 carros e 6.000 homens. Ei, meu irmão, não faça nada de errado. Não desobedece a voz do profeta. Não desobedece a voz de Deus. O profeta Samuel falou assim, quando você for a uma batalha,
e me espere 7 dias para me consagrar, para me levantar um holocausto, um sacrifício a Deus, porque é Deus que pelejava a favor de Israel, é Deus que dava a vitória contra aqueles povos inimigos. Ei, meus irmãos, não vai na força do seu braço, não. Não vai no seu achismo, não. Não, mas eu já tenho 60 anos, eu já tenho muita experiência. Não, meus amados, não é assim. Você tem que entender a voz do seu Criador. Ele te fez, Ele te formatou. Às vezes o que deu certo há 10 anos atrás não vai dar certo agora. Às vezes o seu achismo não está de acordo com a vontade do Pai. A nossa carne é enganosa. O nosso eu é enganoso. Cuidado, igreja do Senhor Jesus. E esse homem aqui, ele errou por várias vezes. Saul errou por várias vezes. Ele se comparava, ele tinha dificuldade de se relacionar, preocupava muito com a opinião do outro. Sabe, toda vez que ele via um guerreiro forte, ele chamava para o exército dele. Nada contra, mas ele tinha que entender que quem peleja a favor dele não era homens, era o próprio Deus. Ele tinha que entender a voz do profeta Samuel, amém? E aí o Senhor fala a Saul, confirmando o reinado novamente, fala ao profeta Samuel, confirmando o reinado de Saul. E aí no capítulo 12, Samuel despede dos israelitas. Despede dos israelitas e diz assim: agora prepare-se para ver este grande feito que o Senhor vai realizar diante de vocês. Não estamos na época da colheita de trigo. Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva para que vocês reconheçam que fizeram o que o Senhor reprova totalmente quando pediram um rei. Amados, é com muito temor que eu falo isso para vocês. Há 19 anos atrás, quando eu me converti porque eu não queria ser mais igual o povo do mundo. Eu vim de um lar católico. A gente ia na missa domingo, mas durante a semana fazia o que dava na telha, sabe esse ditado? Vivia seu bel prazer. E aí um dia eu conheci o Senhor, e o Senhor falou audivelmente ao meu espírito, e eu quis mudar. Eu quis mudar. As práticas do mundo não faziam parte mais do meu vocabulário e nem da minha conduta. É fácil mudar? Não, mas é possível com o Espírito Santo de Deus. E é isso que eu convido a amada igreja a repensar. Saul aqui tinha um profeta do lado, orientando, dando diretriz, conduzindo ele, mas ele não obedeceu. Ele levantou até um altar para ele, lá no capítulo 15, lá no versículo 12 diz assim: ergueu um monumento em sua própria honra. Olha que loucura! Ei, quando Deus te der vitória, você tem que devolver a honra a Ele. Quando de Deus te der o dia mau, você também tem que tributar a Ele, retornar e falar: Deus, obrigado. Foi difícil, mas obrigado. Porque a Maiara é um exemplo disso. Maiara, né? Nayara. Cheguei ali na Nayara, fui cumprimentar ela. Eu falei: nossa, Nayara, que bom te ver. Ela falou assim: estou voltando para agradecer ao Senhor. Ela perdeu, tem pouco tempo, a sua filha. Ei! Quem você é no caos? Deus vai te honrar por isso. Você ter voltado, honrado o Senhor. Deus vai refazer todo o seu organismo. Os editos que eram de morte, que era inviável você ter filho, pelo seu coração, Deus vai restituir tudo, em nome de Jesus. Ela voltou para agradecer. Agradecer o quê? A morte da filha? Não! Porque Deus esteve com ela o tempo todo, e Deus sabe o que faz. Mesmo no caos, Deus sabe o que faz. E aí, para a gente encerrar, Jonatas quer dizer presente de Deus.
Isvi ou Esbofete, alguns historiadores falam, é homem da vergonha, ou igualado, alisado. Também quer dizer, Deus fará um sacrifício. Malquissua, pode pôr aquele versículo do 14:49, por gentileza. Malquissua, meu rei é salvação, rei da ajuda, meu rei é riqueza. E eu estudando sobre esses homens, esses filhos de Saul, Deus ministrou no meu espírito. Provavelmente, ele pôs esses nomes de acordo com ele estava vivendo naquela época. Jonatas, presente de Deus, provavelmente ele sentiu muito presenteado por Deus, por ser rei. Isvi ou Esbofete, homem da vergonha, ou Deus fará um sacrifício, ele errou muito com o profeta, ao não ouvir. Malquissua, meu rei é salvação, rei da ajuda. Ele sim pediu ajuda uma vez ao Senhor, mas fez errado, não fez de acordo com a vontade de Deus. Merab quer dizer aumento ou maioria. Como que as coisas saíram de controle com Saul? Por desobediência. Quando a gente não obedece, as coisas saem do controle. E Merab era para ser a mulher de Davi. Ele não quis. E aí casou Mical. Merab casou com Adriel. E ela teve 5 filhos. E esses 5 filhos foram mortos por uma desobediência do seu pai. Amados, Mical, que significa quem é como Deus. E aí a gente pode entender que seria uma ideia de admiração de Saul ter posto esse nome, ou ele querendo se assemelhar a uma divindade, falando quem é como Deus. Porque quando a gente está numa posição, quem permanece nessa posição e quem deixa você nessa posição é só Deus. Você tem que estar alinhado à vontade do Pai para permanecer na posição que você está. Toma cuidado com isso. A posição que você está, quem escolhe é Deus e quem tira é Deus. Nada é definitivo. Tudo tem um começo, meio e fim. Mical morreu estéril. Cada um desses filhos de Saul teve uma tragédia, teve uma desgraça na sua vida. Os 3 homens morreram em fronte, em batalha. O que eu quero dizer essa noite para os amados irmãos? A nossa casa, o tema da ministração, por gentileza. Amém. A casa sem Deus, portas abertas para o abismo. Há 19 anos atrás, quando eu me converti, falei, Deus, eu não quero nada mais do mundo. Eu não quero ter mais prazer nas coisas do mundo. Eu não quero ter mais satisfação nas coisas do mundo. Eu quero te obedecer. Eu quero que os meus ouvidos sejam audíveis à tua voz. E essa noite eu quero fazer essa oração, porque não adianta, igreja do Senhor, você vir para uma casa de Deus, se na sua casa você não cumpre a vontade do Pai. Você vai estar atraindo peso para os seus. Você vai estar atraindo peso para os seus filhos, para a sua esposa, para a sua geração. Vamos ficar de pé. Vamos guerrear para as nossas vidas. Essa noite sou eu e você. Ah, pastora, não tenho nada para pedir. Clame. Clame por um novo comportamento espiritual. Clame por um novo comportamento espiritual. Um comportamento que agrade o Pai. Um comportamento que abre portas e não fecha. Trabalha. Xandaia.
Xandarabaia. Rabandaraiexê. Vida. A tua vida, Deus. Precisamos de ti, Deus. Senhor, alinhe o nosso espírito essa noite. Alinhe, que haja temor, que haja responsabilidade espiritual, que haja, Pai, uma sensibilidade, que todo pecado, que todo engano venha ser cancelado do nosso espírito, da nossa mente. Senhor, que nós venhamos ter um espírito em santidade, que nós venhamos obedecer a tua voz. Nós não queremos viver errante. Nós não queremos viver errante. Tenha misericórdia de nós, Espírito Santo, em nome de Jesus. Obrigada, igreja.